Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre os principais índices europeus, o que são e aproveitando também para fazer uma menção a dois outros muito conhecidos. Não percam, já a seguir. Antes de mais, aproveito para agradecer a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Desde já, muito obrigada por isso. E para quem não é inscrito ou chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, um projeto onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Vamos agora de seguida passar então para a tela do meu computador para poder explicar o que é que são os índices e também falarmos aqui dos principais nos mercados europeus. Pois bem, já estamos aqui então na tela do meu computador. O vídeo de hoje conta com o apoio da JFD Bank, este é o site que vocês podem então conhecer a corretora. Neste momento vai ficar aqui em baixo o link também para conhecerem e hoje vamos então falar aqui de índices europeus e também dar aqui uma breve menção a alguns índices também conhecidos mundialmente e por isso vamos começar desde já pelo nosso índice, o índice português. Ele chama-se PSI20, tem o nome de PSI porque significa Portuguese Stock Index, basicamente index é índice, Portuguese Stock é então ações portuguesas e vai representar 20 das empresas em Portugal, aquelas que costumam ser então as Blue Chip Stocks. Em primeiro lugar, eu já vou indicar o que é que são Blue Chip Stocks, mas antes vamos aqui só analisar quais são as empresas que fazem parte deste índice que tem o nome de PSI20, mas que não tem 20 empresas. Portanto, se verificarmos aqui, os que estão neste momento a fazer parte, as empresas que fazem parte deste índice são apenas 18 e são estas. Vocês podem ver aqui que a que tem mais expressão no índice em termos de posição é a EDP Renováveis, de seguida com a EDP e, como podem ver, se não me engano, a Ramada foi das últimas a entrar neste índice, sendo que são estas ações que compõem então o nosso índice, o índice português. O que é que são índices, para que tenham a ideia de como é que isto funciona? Basicamente representam um mercado de ações, medindo os preços e mostrando o seu desempenho. E, neste caso, nós pegaríamos neste mercado português e iríamos então medir o desempenho destas ações e transformar isso então num índice. Existem índices em vários países e também de vários setores e o que é que eles medem? Eles neste momento estão então a medir aquilo que é o preço das ações selecionadas, isto com certeza também mediante uma média aritmética ponderada. E vai fazer então com que nós tenhamos uma visualização do conjunto daquelas ações. Pois bem, vocês questionam agora como é que eu posso perceber um índice ou como é que ele está representado. O índice está representado por valor de moeda, através de pontos. Isto significa que se vocês forem ler um índice, neste caso o PSI20, o nosso índice português, nós temos então aqui a representação das ações selecionadas, que são estas 18, como vocês sabem, que estará então representado por valores de pontos. Isto são então 4.843 pontos, que equivalem a euros, o que significa então 4.843 euros. Se estivéssemos a falar do índice norte-americano, estaríamos a falar de 4.846 dólares, exatamente igual como se fosse então, só que na moeda deles. E agora, como é que nós podemos ter a utilização destes índices? Como é que nós conseguimos investir nestes índices? Para já existem certos investimentos, como é o caso de CFDs, em que vocês podem investir diretamente no valor do índice, acompanhando apenas o preço, é pura especulação, sendo que vocês nunca vão ser detentores desse ativo, mas podem comprar unidades de participação dos Exchange Trade Funds, mais conhecidos como ETFs, que normalmente replicam vários índices e que vocês podem então fazer esse investimento e conseguir então acompanhar o movimento, a performance de índices, como por exemplo este aqui, que é um índice muito conhecido norte-americano, o SP500. E aproveitando assim esta menção ao SP500, que não é um índice europeu, é um índice norte-americano, vocês podem ver então aqui quais são as 10 empresas, aquelas que têm, digamos assim, mais peso dentro deste índice, que representa as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Tem então Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla e os dois tipos de, digamos, ações da Alphabet, que têm então ações preferenciais e ações que não são preferenciais. Portanto, temos aqui então este tipo de índice, que está neste momento também a ser comercializado como ETFs e que é um dos mais conhecidos no mundo, mas temos outros e que neste caso podemos então falar que é o IBEX 35. Neste caso, o IBEX, para que vocês saibam, ele chama-se Índice Bursátil Hispano Index, que significa então as 35 Blue Chip Stocks. Assim, o que é que são então estas Blue Chip Stocks, para que vocês percebam o tipo de ações que normalmente faz parte de um índice
seja nacional ou por setor. Normalmente são ações bem estabelecidas que têm, digamos assim, as contas financeiramente sólidas. Estas ações também já operam há muitos anos no mercado, sendo que são ações já confiáveis e que também normalmente já pagam dividendos aos seus investidores. E por isso é importante vocês perceberem que são ações que já estão há muitos anos no mercado, começam a ser líderes de setores e isto vai sempre impactar porque é a representação daquele país ou daquele setor com a maior força. E normalmente essas ações fazem parte dos índices. Assim aqui, como nós estamos a ver, o IBEX 35 é constituído pelas 35 principais empresas, neste caso espanholas. E temos então a Iberdrola como uma das que tem maior posição, a seguir a Inditex, e temos aqui outras que vocês podem ver, desde vários tipos de sectores e segmentos, digamos assim, atividades. Vocês têm aqui toda a informação. Eu vou deixar estas fact sheets aqui em baixo também na descrição para acederem e podem assim aproveitar para conhecer quais são os índices dos vários países europeus e quais são as ações que fazem parte destes índices, passando agora para o índice francês, que é o CAC 40, neste caso 40 porque são as 40 principais empresas francesas, que diz, em termos de acrónimo, então, para que vocês saibam, é uma listagem assistida contínua. É isso que significa então CAC em francês, para que possam então perceber também o nome a qual é dado este tipo de índice. Tem aqui algumas empresas, como por exemplo as bombas de gasolina Total, tem aqui Vinci, Danone, L'Oréal, Airbus, tem aqui uma série, este caso é Louis Vuitton, tem aqui uma série de empresas que vocês também conhecem e que estão então a operar, neste caso, no mercado francês. De seguida temos também aqui o índice alemão, que é o DAX. Ele significa, em termos de acrónimo, Deutscher Aktienindex, que significa então índice de ações alemãs, é basicamente a tradução. E vocês têm aqui então, se não me engano, as 30 maiores, exatamente aquelas que têm maior liquidez na Bolsa de Frankfurt, o que significa também tem aqui as principais posições, Lindt, SAP, Siemens, Allianz e Bayer. Portanto, vocês têm aqui a informação relativamente então ao índice alemão. Quanto ao Reino Unido, nós temos então aqui um índice que vai medir mais empresas, neste caso a economia deles também é melhor e por isso vai medir as 100 principais empresas do Reino Unido no FTSE, que significa The Financial Times Stock Exchange Group, que de facto dá um nome muito engraçado a este índice chamado FTSE. E por isso, se vocês quiserem, também vão ter aqui a performance, como tem sido e como está neste momento então este índice. Eu queria só confirmar aqui quais seriam as principais. Aqui estão as 5 principais. Unilever, AstraZeneca, que é muito conhecida agora por causa da pandemia. Tem então aqui as outras que vocês conseguem então consultar para que vejam quais são as maiores posições. Já vimos SP 500, queria só fazer aqui uma última menção ao MSCI World, que é um índice que vai medir então 23 mercados diferentes, são diferentes países, são mercados desenvolvidos e tem 1585 constituintes, o que significa então 1585 empresas dentro deste índice. Este índice é um índice mundial, então, destes países desenvolvidos e vocês podem encontrar aqui também as principais posições. Vocês vão achar muito similares ao SP 500, como é o caso da Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, neste caso aqui já entra a Tesla, e também Johnson & Johnson, JP Morgan Chase e Visa. Normalmente estas empresas, para pertencer a estes índices, apesar de haver exceções, têm uma grande capitalização do mercado, o que significa que é o valor total das ações em circulação no mercado e normalmente ronda na casa dos 1.000 milhões, o que significa que são ações que normalmente já estão bem estabelecidas, que são ações relativamente até caras, mas que têm pelo menos algum tipo de projeção em relação ao país que estão ou então mesmo ao setor. E é muito importante vocês perceberem isso para também perceber o que é que faz sentido estar dentro de um índice. Existe uma série de características para pertencer a um índice e no caso do PSI 20 em Portugal, infelizmente, apesar de nós termos um índice para 20 empresas, nós só temos 18 porque as restantes empresas em Portugal não conseguem preencher as métricas necessárias para fazerem parte deste índice em relação a números que têm de ter. E por isso é importante também dizer isso e explicar um pouco do que se passa em relação também ao nosso índice. Com certeza que também gostaria de saber qual é a vossa opinião, se vocês têm preferência de algum destes índices e se investem em algum ETF que esteja a replicar estes índices, porque também é muito bom sabermos como é que as pessoas vão investindo e partilhando também nós conseguimos ter mais conhecimento. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.